Eu te saúdo com a paz do Senhor, dando início ao quarto trimestre de 2024 da classe de adolescentes. Lição número 1, vivendo como filhos de Deus. E todas as pessoas são filhos de Deus? Fique aqui comigo que eu vou te responder acerca desta pergunta. Também te darei as respostas do Vamos Praticar e também te darei algumas referências bíblicas para que assim você possa compreender melhor a lição de hoje. Para esta aula, os louvores sugeridos, 4, 58 e 61. A mensagem: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos descobrir como fazer a escolha certa. Como seguir a Deus e obedecer a sua palavra no cotidiano. Este é o maior desafio do cristão. Como fazer a escolha certa? Para você fazer a escolha certa, você precisa ter a informação correta. Fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Como? Seguindo as instruções da palavra do Senhor. E assim você certamente dará uma resposta acertada. É interessante que isso vale para todas as esferas da vida. É claro que quando você tem uma informação em outros parâmetros, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você não vai usar a palavra porque as questões ali, por exemplo, se você for fazer uma prova de biologia, não vai cair ali as questões da biologia que a Bíblia relata. Então você precisa ter um bom livro de biologia para você estudar, você precisa ser um aluno aplicado, porque na hora da prova é aquilo que você vai cair na prova, claro. Então você precisa fazer a escolha certa, você precisa estudar nesse sentido. Então, como seguir a Deus e obedecer a sua palavra no cotidiano? Isso aqui já é um desafio muito maior. Por quê? Porque obedecer a Deus e a sua palavra não é muito difícil, mas no cotidiano é mais complexo. Por quê? Porque aparentemente as pessoas obedecem a Deus e querem seguir a Deus. Mas isso muitas vezes na superficialidade. Na prática, de fato, é muito difícil. Por quê? Porque é um grande desafio. Porque obedecer a Deus em todas as esferas. Quando você tem um conhecimento da palavra, você sabe aquilo que a palavra diz, então você sabe o que você pode, o que você não pode fazer. Ou melhor, o que você deve e o que você não deve fazer. Então é um grande desafio. Eu vou te mostrar, por exemplo, um grande desafio. Quem foi que enfrentou um grande desafio? Davi. E aqui cabe uma questão muito interessante, lá em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 42, fala acerca de que Davi era um jovem de boa aparência. Podemos assim dizer que Golias entendeu que Davi era só um rosto bonito. Mas o que aconteceu a partir do versículo 43? Vemos que Davi enfrentou aquele gigante que tinha ele tinha 2 metros, 92 centímetros e meio de altura, ou seja, quase 3 metros, né? Então, o que Davi fez? Davi afrontou, né, e pelejou contra Golias e foi vencedor. Isso foi o quê? Foi um grande desafio da vida de Davi. E Davi sempre tinha alguns desafios. Então, esse foi um grande desafio da vida dele. E ele venceu. E por que ele venceu? E aqui está o grande segredo da vida. Ele venceu porque ele usou o nome do Senhor. Ele disse: tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, como é que eu venço os meus desafios? Em nome do Senhor dos Exércitos. Então, há também uma outra questão, que nem todo desafio você tem que cumprir. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, fala ali sobre a respeito da tentação de Jesus. Satanás virou para Cristo e falou para que ele se jogasse lá do pináculo, que era cerca de uns 70 metros de altura. Isso foi um desafio que Satanás lançou para Jesus, mas Jesus não aceitou o desafio. Por quê? Porque ali era um convite para que Jesus tirasse a sua vida. Então, olha que interessante, nem todo desafio você deve concordar. Quando uma pessoa fala alguma coisa, te desafia a fazer alguma coisa, você observa pela palavra e até pelo cenário das circunstâncias, você vê que aquilo não é bom para você, aquilo só vai te trazer malefícios e não benefícios, então você não aceita o desafio. Algumas pessoas vão até dizer que você é uma pessoa medrosa, que você está com medo, mas na verdade o medo nesse sentido, ele é corajoso. Porque nós não devemos sempre viver com coragem. Há algumas coragens que nós não devemos. Recentemente, uma jovem foi tirar uma selfie para ter likes, aquela coisa toda, e infelizmente perdeu a sua vida porque escorregou na rocha
e se precipitou. Ou seja, possivelmente algumas pessoas que ela se desafiou a ter uma foto bonita, e de fato a foto ia ficar bem bonita, mas foi um desafio que tirou a sua vida. Quantas outras pessoas também, né? Eu me lembro de um jovem que foi fazer um vídeo, né? Ele fez um vídeo perto de um trem e acabou que o trem pegou ele, né? Ele não teve cuidado de perceber a distância dele para o trem. Graças a Deus ele até se feriu, né, gravemente, mas ele se safou. Então nem todo desafio você deve aceitar. Você deve medir o desafio. Esse desafio, se eu vencer, o que eu vou ganhar com isso? Será que vai ser algo bom para mim? Será que realmente eu vou ser um vitorioso como Davi foi contra Golias? Ou será que eu vou perder a minha vida? Ou vai ter alguma questão para mim que vai me ferir? Então, se vai me ferir, ou se eu vou perder a minha vida, então eu não vou fazer esse desafio, ainda que as pessoas digam que eu seja uma pessoa medrosa. Eu sei que eu não sou. Então, isso é importante. Hora de aprender. Deus é Pai. Ao se tornar filho de Deus, cada cristão possa fazer parte da grande família de Deus. É por isso que na igreja chamamos uns aos outros de irmãos. Fazemos assim porque todos temos o mesmo Pai, o Senhor. Portanto, para responder à pergunta, somos todos filhos de Deus? Todas as pessoas? Não. Somente as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, como nos diz aqui João, no capítulo 1, versículos 12, somente aquele que aceita a Cristo como Salvador é reconhecido como filho de Deus. Ora, se há filhos de Deus, há também o filho das trevas, como nos diz João capítulo 8, versículo 44. Vós sois filhos das trevas. Outra questão também, sobre que Lucas também vai falar sobre isso, né? Lucas capítulo 16, versículo 4, né? Também fala sobre essa questão dos filhos das trevas. Então, as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, como é o teu caso, é filho da luz. Aquele que não aceita é filho das trevas. Você que aceitou a Jesus, você é filho de Deus. Mas se alguém não aceitou, é filho do diabo, é servo do diabo, vamos assim dizer. Faz a vontade do diabo. Então veja que aqui é uma questão bem pesada, é bem dura, mas é isso que nos mostra a palavra do Senhor. Todos nós, cristão ou não cristão, é feitura de Deus. Foi feitos por Deus, foram criados por Deus. Mas somente aqueles que aceitam a Cristo como Salvador são chamados de filhos de Deus. Aquela pessoa que hoje está nas trevas, que hoje é filho do diabo, vamos assim dizer, se aceitar a Cristo como Salvador, também será chamado de filho de Deus. E você compreende essa questão de ser filho de Deus? Tem noção da grandeza que é esse negócio de ser chamado filho de Deus? É interessante nós olharmos, por exemplo, como a parábola do filho pródigo. Veja que aquele filho pródigo foi embora, né? O pródigo quer dizer gastador, né? Então ele pegou toda a sua herança e foi embora. E depois ele voltou. Observe uma questão aqui curiosa. Ele tinha tudo do bom e do melhor dentro da casa do pai, mas optou por sair. Então veja que ele não mediu, não entendeu a grandeza de ser filho daquele pai amoroso. Ele se desfez do pai e foi embora. Na verdade, ele teve o pai como morto. Por quê? Porque a herança só se recebe de uma pessoa que já morreu. Então quando ele disse para o pai: pai, me dê a minha parte, ele estava dizendo: pai, para mim você está morto, eu não te reconheço. Como uma pessoa viva, para mim você morreu. Então, uma coisa mais interessante e até mais difícil foi o pai ter recebido, atendido o pedido de ter dado a herança. Isso é ainda mais difícil. Mas veja que a ideia nos mostra que verdadeiramente aquele homem chegou, saiu e gastou tudo que possuía, né, que na verdade era do pai, mas que, claro, ele tinha parte na herança, mas ele não compreendeu. Agora, nota uma questão que eu acho uma das coisas mais interessantes da parábola do filho pródigo, é que quando ele voltou, o irmão reclamou com o pai. Aí, observe bem: pai, eu estou aqui todos os dias com você e tu nunca me deste um cabrito, né, para alegrar com meus amigos. Olha a resposta do pai: tu estás sempre aqui comigo e tudo que é meu é teu. Ou seja, ele não teve noção, ele não teve ideia da grandeza. Então, quando uma pessoa tem um pai rico, né, ou uma mãe rica, dependendo do caso, tem pessoas que infelizmente o pai já partiu, né?
O que acontece? Ela tem direito àquela herança, assim também somos nós. Jesus não conquistou na cruz a nossa salvação? Então, nós, como os filhos de Deus, que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos todo o direito a toda a herança de Cristo. E qual é a herança de Cristo? Mora nas mansões celestiais, está na presença de Deus, ser como nós, no caso, Jesus é maior do que os anjos, mas nós seremos como os anjos. Nós seremos servidos na ceia, né? Na sua igreja tem a ceia do Senhor, geralmente é servido pelos diáconos, ou às vezes pelos presbíteros, dependendo do caso. Nas mansões celestiais, a nossa ceia do Senhor será servida pelo próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que irá nos servir. Olha que tamanha honra. Então veja que a grandeza de ser filho de Deus é algo espantoso. Imagina você morar, porque você vai morar nas mansões celestiais para toda a eternidade, na presença de Deus, na presença de Cristo, na presença dos anjos, na presença dos seus irmãos em Cristo. Olha que coisa extraordinária. Sentir a glória do Senhor, observar, ser uma pessoa imortal, você nunca mais morrerá, nunca mais sentirá fome, nunca mais perderá um ente querido. Veja que tamanha grandeza é ser filho de Deus. Então nós devemos a cada dia mais nos gloriar, ou melhor, gloriar o nome do Senhor, ter a nossa alegria no nosso coração e gloriar o nome de Deus e glorificar profundamente o seu santo e poderoso nome, porque ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Deus é pai e cuida dos seus filhos. O cuidado de Deus está focado na preservação da fé, da vida e da família. Deus quer que você viva plenamente dentro da sua vontade. Deus não tem filhos perfeitos, nem prediletos. Ele tem filhos redimidos que precisam viver na dependência dele. E por isso, eventualmente, o amor do pai se manifesta em forma de disciplina. A questão aqui é interessante que o cuidado de Deus está focado na preservação da fé e não está focado na questão de mimar ou fazer as nossas vontades. Olha que interessante. Então não, Deus não vai ficar fazendo a sua vontade. Não é porque você quer um PlayStation 5 ou um iPhone 16 que você terá. Não é assim. Deus não vai mimar você. Ah, você quer um carro do ano? Não, não é assim. Você vai orar ao Senhor e Deus vai te dar um carro. Não, não vai. Por que não? Porque o foco do Senhor não está na nossa vida material ou naquilo que nós temos materialmente falando. Aquela televisão enorme, né? Aquele celular de última geração ou coisas dessa natureza. O foco do Senhor está na preservação da fé. É que nós venhamos estar o quê? Na presença do Senhor. De sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, como nos diz aos Romanos 10, 17. Então o Senhor tem esse prazer naquele filho que faz o quê? Que busca a sua palavra. Por quê? Porque pela palavra a fé é aumentada. Algumas pessoas dizem até que o Senhor, né, aumenta a nossa fé, mas não, o Senhor não aumenta a nossa fé. Tem até uma passagem que fala, né, que um moço pediu para que Jesus aumentasse a fé dele. Observe que Jesus não dá resposta para ele. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Não é o Senhor que vai aumentar a sua fé, é você que aumenta a fé no Senhor. Então veja que aqui esse aqui é o foco do Senhor na nossa vida, e também na vida e também na nossa família. Esse aqui é o grande foco da parte do Senhor. Agora existe uma questão muito interessante, que Deus não tem filhos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos, nem prediletos. E aqui eu quero falar uma coisa interessante para você, que é a questão da predileção. Alguns pais têm um filho preferido, geralmente tem. Eles dizem que não, mas geralmente eles têm. E se você não for o filho preferido, não se preocupe, isso é natural, é tranquilo, isso é da vida, é normal. Não se ofenda, né? Não vai fazer igual os filhos de José, né? Porque José era o filho preferido, e o que fizeram? Jogaram José no poço, né? Não seja desse tipo de pessoa que, se porventura for o seu caso, do seu pai e a sua mãe não ter você como preferido, não se preocupe, isso é da vida. Não vai ter essa inveja igual os irmãos de José. Mas o que eu quero dizer para você, na questão de ser preferido, é que Deus não tem filho preferido. Deus tem filho mais chegado. Qual é a diferença? A diferença é que não é à medida que você peca ou à medida que você deixa de pecar. A questão é à medida que você se aproxima mais do Senhor.
À medida que você se aproxima mais do Senhor, o Senhor se achega mais a você. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não é assim que nos fala o livro de Tiago? Então, quando você começa a ter comunhão com o Senhor, está obedecendo a sua palavra, é claro que uma hora ou outra você vai dar uma escorregada e vai pecar. Todos nós pecamos. A diferença é que o justo, ainda que caia, não fica prostrado. Ou seja, ainda que você venha cair, venha pecar, você se levanta e continua a caminhada. Então a questão não é que o Senhor tenha filho preferido. Algumas pessoas dizem, mas Deus só faz aquilo para aquela pessoa porque é o filho preferido dele. Não, é porque aquela pessoa busca mais o Senhor. Às vezes você nem vê, às vezes você não vê ele buscando o Senhor, mas ele está orando no seu quarto, ele está buscando a Deus sozinho e ninguém está vendo. Então muitas vezes nós julgamos pessoas, por que Deus dá para ela, mas não dá para aquela outra pessoa ou não dá para mim? É porque aquela pessoa busca mais do que eu. Então é claro que o Senhor vai dar mais para ela. E outra questão importante que você precisa compreender, é um pouco assim difícil, mas você precisa compreender é que o amor de Deus não está medido somente na questão da fé, né, de manter a nossa fé, não está somente na questão da predileção, né, mas aqui também na questão da disciplina. O que é a disciplina nesse sentido? É a correção. Já viu, por exemplo, que dependendo da forma que você era, né, que eu não acredito que você seja uma pessoa como eu fui, né? Eu fui um adolescente que só o sangue do cordeiro. Então eu era bem desobediente, para ser claro. Então eu apanhava bem. O apanhar, nesse sentido, para mim, era a minha correção. Às vezes, quando o seu pai ou a sua mãe, de repente, te dá uns puxão de orelha, não é porque ele ou ela, ou ambos, não querem o teu bem. Muito pelo contrário, é porque eles querem o seu bem. Então, eles te corrigem. Para quê? Para que você não erre. Então, Deus, muitas vezes, nos corrige para que nós não venhamos nos perder. Então, a correção de Deus, a disciplina de Deus para conosco, é também uma forma de amor. Porque imagina bem a situação. Imagina que você pensa em fazer uma coisa errada. Uma coisa bem errada. Você chega para o seu pai, pai, eu vou fazer isso. E teu pai concorda com você. Aí você vai lá e faz. E aí, o que acontece? As consequências, como será? O seu pai sabe que aquilo vai te causar muita dor de cabeça e dependendo do caso do que você for fazer, você pode até morrer por aquilo. Aí teu pai deixa você ir. Você acha que isso é amor? Claro que não. Seu pai vai deixar você morrer de jeito nenhum. É por isso que ele corrige. Para quê? Para que você não chegue a esse ponto. Para que você não venha se desequilibrar na vida e se perder. Então, muitas vezes nós não compreendemos, mas a correção do Senhor, como nos diz lá aos Hebreus 12:6, né? Que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se Deus está corrigindo você, glorifique o nome do Senhor, porque isso é um sinal de que Ele ama você. Deus é Pai e está perto. A Bíblia diz, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Esse texto mostra a dimensão do amor de Deus, que é infinitamente maior do que o amor humano. Humanamente falando, não há nenhum amor maior do que o da mãe. O pai, por mais que ele ame, o amor da mãe é maior. O amor da mãe é algo extraordinário, é algo espantoso até. O cuidado, o zelo, tudo ali que envolve a questão do amor, a mãe tira 10 em todas as questões. Entretanto, há situações pelas quais nem toda mulher que dá luz a um filho é de fato mãe. Por quê? Porque ela é uma mãe biológica, mas amorosamente ela não é mãe. Por alguma razão, ela é uma pessoa que não gosta daquele filho, seja lá qual razão for. E você muito provavelmente já deve ter ouvido em algum relato na internet, por exemplo, que uma mãe estava no metrô e esqueceu o filho lá no metrô, ou esqueceu dentro do carro. Isso sempre está acontecendo em alguma parte do mundo, acontece isso. Por quê? Por causa do texto que eu li para você de 49:15 de Isaías. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Então, o Senhor, ele não esquece de você. Algumas questões, até isso é bom deixar claro, há alguns textos específicos, como lá o caso lá de 1 Samuel, me parece 1:19, fala que lembrou-se Deus de Ana,
Quando a Bíblia menciona que Deus se lembrou de alguém, não quer dizer que Deus tenha esquecido aquela pessoa. Quer dizer que Deus agiu na causa daquela pessoa. Então a Bíblia diz que lembrou-se. Não é porque Deus se esqueceu, é porque Deus agiu ali na causa da pessoa. No caso de Ana, que Deus se lembrou e abriu a madre de Ana, e Ana deu à luz ao filho Samuel. Então observe que o amor do Senhor, ele é infinitamente maior do que o humano. Ainda que junte o amor do pai e o da mãe, ainda não chega nem perto do amor de Deus por nós. Mas mais uma vez eu vou te lembrar. Nós somos pecadores. Quando nós nos arrependemos, o Senhor, ele nos perdoa. Entretanto, a paciência de Deus também tem um limite. Também tem um limite. Então, quando à medida que uma pessoa vive na prática do pecado, peca hoje, peca amanhã e vive em pecado e continua pecando e acha graça, haverá um tempo em que Deus vai chamar essa pessoa para a eternidade. Aí vai acontecer como disse lá no livro de Lucas, né? Louco, hoje te pedirão a sua alma, que tem preparado para quem será. Então há uma questão de que nós venhamos viver em santidade ao Senhor. Nós não devemos viver uma vida de pecado. Viver de pecado é diferente de pecar. Vou te dar um exemplo prático. Viver em pecado é quando uma pessoa peca todos os dias. Ela tem prazer em pecar, em fazer coisas erradas. Ela tem prazer, então ela vive na prática do pecado. O cristão, por exemplo, que peca, e nós pecaremos, nós sempre pecamos, de vez em quando, sempre não, mas de vez em quando, é uma pessoa, né, que não vive na prática do pecado. Ela escorrega hoje, mas se levanta e segue adiante. Ou seja, ela não vive praticando todos os dias. Às vezes acontece o pecado. A Bíblia diz que, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado justo. Mas é importante deixar claro que o Senhor, que é santo, requer de nós santidade. Portanto, nós devemos estar sempre na sua presença, sempre fiel ao Senhor e à sua palavra. É um grande desafio a vida cristã. E é por isso que o Senhor Jesus te chamou. Porque é um desafio, porque Ele sabe que você pode vencer este desafio. Lembra que Jesus falou? Eu escolhi a vós. Então veja que o Senhor tem te escolhido. Se o Senhor escolheu você, é porque Ele sabe que você é capaz de vencer os desafios da vida, é capaz de vencer a estrada nessa jornada, o deserto que é, algumas vezes, a vida cristã, porque o deserto, todo cristão vai passar pelo deserto, uma vez ou outra na vida sempre passará. Haverá momentos de bonança, né, de chegar o maná, né, de descer o maná, mas também haverá momentos de deserto. Então é necessário que nós venhamos ter a compreensão, a maturidade, como disse Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que isso quer dizer na prática? Ainda que me falte o meu alimento, ainda assim eu vou glorificar o nome do Senhor. Então é importante que nós venhamos ter uma vida de santidade, porque a santidade vem em todas as esferas da nossa vida, em todas as esferas. Então, nós somos filhos de Deus, então como filhos de Deus, nós temos que pensar como Deus, nós temos que agir como se Deus agisse em nós. Eu vou te dar um exemplo mais prático, porque assim fica meio estranho, né? Pensar como Deus, Deus tem um amor, uma santidade muito superior à nossa, não tem como comparação. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo, agir como o Senhor agiria. Ter cautela, ter prudência, ter uma vida de verdadeiramente voltada para a oração. Veja que Jesus é filho de Deus, mas mesmo assim ele orava e jejuava e meditava na palavra, ele lia a palavra, mesmo ele sendo a palavra viva. Olha que interessante, é um exemplo para nós. Se Jesus, que é Deus, João 10,30, ele orava ao Senhor, jejuava e lia a palavra, por que eu e você não faremos? Claro que nós devemos viver uma vida de oração, uma vida de jejum, viver uma vida de meditação da palavra. Então nós devemos ter este comportamento para que realmente nós venhamos ser filhos de Deus. Por quê? Porque não basta somente aceitar a Cristo como Salvador. Nós aceitamos a Cristo como Salvador, mas seguimos no caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Então, por que eu digo isso? Porque muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, mas continuam na mesma prática do pecado. Não mudou, não é uma nova criatura de fato. Então nós devemos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então assim as pessoas saberão que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Conclusão.
Deus é um pai bom, presente, e o seu amor é imensurável. Imensurável é aquilo que não se pode medir. Inclusive, se você consegue medir um amor que você tem por alguém, significa que não é amor. Por quê? Porque o amor não se mede. Por isso devemos viver uma vida que honre nosso Pai. Assim precisamos conhecer o Pai cada dia mais e obedecê-lo sempre. Obedecer ao Senhor tem algumas questões bem difíceis. Por exemplo, uma das questões mais difíceis aconteceu com Oséias. Deus mandou que Oséias se casasse com uma mulher de prostituição. E ele foi lá e se casou com ela. Depois que ele se casou, o que essa mulher fez? Voltou para a prostituição. O que Deus mandou? Deus mandou que Oséias fosse lá e resgatasse ela mais uma vez. Para que Deus fez isso? Para mostrar para Oséias como o povo de Israel estava diante de Deus. Ou seja, o povo de Israel estava na prostituição da idolatria. A questão ali da prostituta ali de Oséias era uma prostituta de fato, era uma mulher de fato, uma mulher de prostituição, uma mulher que se prostituía. Ali era literal. Mas o que Deus mandou Oséias fazer isso para que Oséias entendesse que assim como aquela mulher estava casada com Oséias e foi após outros homens, assim também era o povo de Israel, que era de Deus, mas estava indo atrás de outros deuses. Então estavam se prostituindo espiritualmente. Então veja que aqui é um grande desafio. Imagina como ficou a cabeça de Oséias. Olha, Oséias, você vai lá agora e casa com uma mulher de prostituição. Imagina a cabeça de Oséias. Se hoje, com toda a modernidade, com todas as questões, as pessoas hoje têm uma mente um pouco mais aberta, já é algo que é impossível alguém fazer hoje, imagina nos tempos de Oséias, que era muito mais rigoroso. Então veja que ali foi um grande desafio. Outro desafio que eu acho muito interessante, e eu acho muito sábio da parte de Ezequiel, é lá o que aconteceu lá em Ezequiel 37. Ezequiel estava passando ali no vale de ossos sequíssimos, e Deus perguntou para Oséias, pode esses ossos voltar a viver? Ezequiel podia responder assim, claro que pode, Senhor. O que Deus falaria para ele? Então faça eles viverem. O que Ezequiel iria fazer? Não podia fazer nada, não tem poder de nada. Mas o que Ezequiel respondeu? Ezequiel foi muito sábio. Ezequiel respondeu, Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Aí Deus falou para ele, então profetiza. Então Ezequiel profetizou, olha que coisa extraordinária, aqueles ossos voltaram a viver e formou-se um grande exército. Então veja que grande desafio. Então são desafios desse tipo, dessa natureza, que nós vivenciaremos. Então, como é que você está pronto para esse desafio? Você está pronto para esse desafio? Ser desafiado pelo Senhor? Se o Senhor te desafiar hoje, você está pronto e vai falar sobre como Isaías? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Se você tem fé, tem coragem, como Davi teve coragem de enfrentar Golias? Você tem a mesma coragem? Então veja que quando o Senhor te chama, é diferente, é muito diferente. Então nós devemos reconhecer que Deus é um Pai bondoso, Ele é um Deus, não é um Pai amoroso, Ele é presente, é um amor imensurável que Ele tem por nós, mas é bom lembrar, Deus também Ele é santo, então todo pecado fere a santidade do Senhor. Então nós devemos fazer o quê? Viver uma vida em obediência a Deus. Quando você é obediente ao Senhor, quando você ora ao Senhor, o Senhor observa a tua caminhada e vê que você realmente tem um coração bondoso, que você tem um coração voltado para as coisas do Senhor, que você tem um coração voltado para a obra do Senhor. Então o que o Senhor faz? O Senhor te dá recompensas, o Senhor te dá presentes. Por quê? Porque você é um filho obediente. E nada no Pai dá mais prazer num filho do que ter um filho obediente. O filho pode ser de tudo quanto for jeito, mas se ele for obediente, o pai tem um prazer enorme. O pai, a mãe, todas as pessoas falam de um filho obediente, porque é bonito de ver, é muito bonito de ver. Então, quando você é um filho obediente ao Senhor, as pessoas notam e vê a diferença. E por você ser uma pessoa obediente ao Senhor, as pessoas verão que você vai ser uma pessoa próspera, tanto na questão espiritual, emocional e física. Então, o que acontecerá? As pessoas acabam aceitando a Cristo como Salvador. Por quê? Porque vê em você que, de fato, o nome do Senhor é glorificado, porque você realmente é uma pessoa obediente ao Senhor e por isso o Senhor te enche de bênçãos. Então, eu quero essa bênção para mim também. Então, lá em Deuteronômio 28, 2, vai falar a respeito desse negócio.
Se nós formos obedientes ao Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Olha que interessante. Olha que coisa espantosa. Não é você que vai correr, por exemplo, atrás do trabalho, é o trabalho que vai correr atrás de você. As pessoas vão bater na tua porta para você ir trabalhar. Você ter uma vida de prosperidade, de bênção. Por quê? Porque a bênção vai correr atrás de você. Por quê? Porque você é uma pessoa obediente. Então, ser obediente é o grande segredo da vida do cristão, né? Do adolescente cristão, que é o quê? Viver uma vida em obediência. Então, nós devemos ter isso na nossa vida, e não só na adolescência, mas para toda a vida. Seja uma pessoa obediente ao seu Pai celestial, porque certamente Ele te dará muitas bênçãos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, lá pelas tantas, o Senhor vai falar a respeito do... Quando uma pessoa, um filho pede algo para o pai, e o pai vai dar algo ruim, vai dar um escorpião? Não. Então vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. Então lembre-se destas coisas, lá de Mateus capítulo 6, lembra que o Senhor verdadeiramente, Ele é um Pai amoroso, Ele é bondoso. Então que nós venhamos verdadeiramente estar no Senhor. Inclusive há até uma questão muito curiosa no Mateus 6,33, que fala que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já falei aqui algumas outras vezes, mas é sempre bom lembrar que o texto não diz isso, né? As pessoas que falam, né, as demais coisas, mas não é isso. A Bíblia diz, todas estas coisas vos serão, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem que as demais coisas vos serão acrescentadas. Demais não. Por que não? Porque estas coisas que o texto está falando é que serão acrescentadas. As demais significa o seguinte, se a gente for levar pela questão do demais, significa que eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, eu aceitei a Cristo, eu busco o reino do céu e eu não preciso fazer mais absolutamente mais nada, porque eu vou ter uma vida próspera. Eu não vou precisar fazer esforço nenhum. Por quê? Porque as demais coisas me serão acrescentadas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo essas coisas. Que essas coisas que estão relatadas no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 32. Vamos praticar. Número 1. Quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Número 2. Marque assim de cima para baixo. VFVV. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Nós certamente teremos um trimestre abençoado com esse tema de como viver no mundo à luz da Bíblia. E nós devemos sempre viver à luz da Bíblia e que nós venhamos verdadeiramente, a cada dia, buscar o Senhor e a sua palavra. Porque à medida que você vai aprendendo a palavra do Senhor, você vai vivendo melhor. Você vai ter verdadeiramente ser vitorioso, assim como foi Davi. Você terá uma vida próspera, assim como José teve, né? José foi rejeitado, né, pelos irmãos, né, porque não era o filho preferido, mas veja que Deus fez uma grande reviravolta na vida de José, e José foi um homem rico. José virou um grande homem. Por quê? Porque ele era um homem obediente, um jovem obediente ao Senhor. E Davi era um adolescente ousado, corajoso, né? Não era somente um rosto bonito, né? Davi, de fato, era um jovem, um adolescente muito corajoso. Davi tinha cerca de 17 anos quando venceu Golias. Então veja que verdadeiramente ele era um adolescente, né? O adolescente vai até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Quando completa 18 anos, aí vira um adulto, né? Vira um jovem, né? Deixa de ser adolescente. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você me veja na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!